Imagina você levando um tiro na boca e a bala explodindo dentro da sua mandíbula. Ou melhor ainda, imagina você arrancando seu próprio braço e usando ele como arma. Parece impossível? Bem-vindo ao mundo de Baki, onde essas coisas são só mais um dia normal de luta. Mas aqui vai a pergunta que não quer calar. Será que uma pessoa real conseguiria sobreviver a essas lesões, mesmo que fosse por alguns segundos? E vou te mostrar exatamente por que sua mandíbula não funciona como um porta-granadas e por que nenhuma quantidade de força de vontade pode substituir enxertos ósseos. Prepara que hoje vamos descobrir o que realmente aconteceria se você tentasse aguentar um golpe do nível Baki. Cara, poucas coisas na ficção são tão extremas quanto uma bala detonando dentro da boca de alguém. Mas em Baki, o Hanayama Kaoru enfrenta exatamente esse cenário contra o Spec. No anime, o Hanayama não sai ileso. Ele continua lutando com dentes faltando e o tecido facial todo dilacerado, sangue escorrendo pela boca. Essa cena levanta uma pergunta óbvia. Será que alguém conseguiria realmente sobreviver, mesmo que brevemente, depois de um trauma tão catastrófico? Vamos focar no que acontece quando uma bala explode dentro da boca. A mandíbula humana não é só um pedaço de osso. É uma rede complexa de músculos, nervos e vasos sanguíneos. Tudo protegido por camadas relativamente finas de tecido mole. Uma explosão na boca provavelmente estilhaçaria osso e tecido mole da mesma forma, baseado em como traumas maxilofaciais se comportam em casos reais. A mandíbula, o osso da parte de baixo, quase certamente se fraturaria em vários lugares, e a maxila, que é a parte de cima, também poderia se partir completamente. Os dentes seriam obliterados, se transformando em fragmentos afiados que cortariam as bochechas e a língua. A dor de uma lesão assim seria imediata e avassaladora. Os ramos do nervo trigêmeo cortados causariam dor excruciante e dormência facial parcial, tornando quase impossível para alguém permanecer consciente quanto mais lutar. O rosto incharia rapidamente, e a resposta inicial do corpo seria o choque, uma queda rápida na pressão arterial, enquanto o sistema circulatório luta para lidar com a perda massiva de sangue. Nesse estado, o oxigênio não consegue chegar aos órgãos vitais, e sem ajuda médica imediata, o resultado geralmente é fatal. O comprometimento das vias aéreas é outra grande ameaça. A explosão poderia enviar detritos e sangue para a garganta, bloqueando o fluxo de ar. Queimaduras e inchaço podem fechar ainda mais as vias aéreas, tornando impossível respirar. Os protocolos de medicina de emergência focam primeiro em garantir as vias aéreas, frequentemente exigindo o manejo emergencial das vias respiratórias. Se o paciente não consegue respirar, o tempo de sobrevivência é medido em minutos. Mesmo que as vias aéreas fossem garantidas, o próximo desafio seria controlar o sangramento. Ferimentos faciais sangram muito por causa do rico suprimento sanguíneo da região. Em um hospital, os médicos aplicariam pressão direta e se moveriam rapidamente para reconstruir a área danificada. A cirurgia reconstrutiva é complexa, envolvendo o realinhamento de fragmentos ósseos e o uso de enxertos ósseos para substituir seções estilhaçadas. Em Baki, o Hanayama não apenas sobrevive, ele continua lutando, mal reconhecendo a lesão. Mas, na realidade, as chances de até mesmo permanecer consciente após tal trauma são infinitesimalmente pequenas. O corpo humano não foi construído para resistir a esse nível de destruição. A resistência mostrada no anime está muito além do que qualquer pessoa real poderia conseguir. Na lógica exagerada do anime, o momento mais infame do Doppo Orochi vem quando ele arranca seu próprio braço e continua lutando, até mesmo usando o membro decepado como arma. É uma cena que empurra os limites do que pensamos que o corpo humano pode suportar. Mas de um ponto de vista médico, uma pessoa poderia realmente arrancar seu próprio braço e continuar. Primeiro, considere a pura mecânica envolvida. O braço está conectado ao ombro por camadas de pele resistente, músculo denso
e uma rede complexa de tendões. Mesmo estudos cirúrgicos especializados mostram que cortar tendões principais como o bíceps ou tríceps requer ferramentas afiadas e esforço sustentado. O tecido mole oferece resistência significativa e cortá-lo à mão seria quase impossível. Depois há o húmero, o osso principal do braço. O osso humano é incrivelmente forte, construído para resistir a forças enormes. Quebrar ou rasgar através do húmero sem ferramentas não é apenas improvável. Está fora do reino da possibilidade física. A dor de tal ato seria imediata e avassaladora. Cortar um membro desencadearia uma onda massiva de sinais nervosos, levando a uma resposta de dor intensa. Estudos de trauma mostram que esse nível de dor quase sempre causa uma reação vasovagal, onde o corpo reage a lesões extremas, baixando a pressão arterial e frequência cardíaca, frequentemente resultando em perda imediata de consciência. A ideia de permanecer acordado após tal trauma não se alinha com como o sistema nervoso realmente funciona. A perda de sangue é a próxima barreira crítica. A artéria braquial, que fornece sangue ao braço, passa bem pela área que o dopo teria que rasgar. Cortá-la causaria perda de sangue massiva e rápida. Nesse cenário, choque hipovolêmico se instalaria em minutos, já que o corpo perde a capacidade de manter o fluxo sanguíneo para órgãos vitais. Sem intervenção médica imediata, uma pessoa rapidamente ficaria fraca, desorientada e depois inconsciente. Mesmo que alguém de alguma forma conseguisse suportar a dor e rasgar através dos tecidos necessários, a capacidade do corpo de funcionar após tal lesão catastrófica é severamente limitada. Hormônios do estresse, como adrenalina, podem brevemente mascarar a dor e aumentar a força, mas esse efeito é de curta duração. O corpo prioriza a sobrevivência, desviando sangue para o coração e cérebro, enquanto a força muscular e coordenação caem drasticamente. A força de pegada do Kaoru Hanayama é lendária em Baki, transformando ossos dos oponentes em estilhaços com apenas um aperto. Mas o que realmente aconteceria se uma mão pudesse aplicar esse tipo de pressão em um membro humano real? Seus ossos sobreviveriam, ou os resultados seriam tão catastróficos quanto o anime sugere. Vamos começar com o que a ciência diz sobre a força dos ossos. Os ossos são estruturas notáveis, compostos rígidos, mas flexíveis, feitos de colágeno e minerais. A camada externa densa, ou córtex, dá aos ossos sua força, enquanto o osso esponjoso interno ajuda a absorver impactos. Um fêmur saudável, por exemplo, pode suportar cerca de 800 a 1.100 quilos de força axial antes de falhar. Estudos mostram que fraturas femorais ocorrem em cerca de 280 quilos por centímetro quadrado de compressão direta. Mesmo ossos mais finos como o húmero ou rádio são construídos para lidar com cargas significativas. Agora, considere os limites superiores da força de pegada humana. Atletas de elite registraram forças de pegada de pouco mais de 90 quilos, suficiente para esmagar uma noz ou até mesmo amassar alguns objetos de metal, mas nem perto dos níveis necessários para quebrar o osso. Simplesmente não há como uma pessoa, não importa quão bem treinada ou geneticamente dotada, alcançar as centenas de quilos de pressão necessários para quebrar um fêmur ou mesmo um osso menor no braço. Os feitos do Hanayama são dramaticamente exagerados para efeito, existindo puramente dentro da lógica do anime. Mas e se, hipoteticamente, uma mão pudesse exercer esse tipo de força, uma força de esmagamento forte o suficiente para quebrar osso, também rasgaria músculos, cortaria artérias e destruiria nervos. O trauma não seria limitado ao sistema esquelético. O resultado imediato seria dor catastrófica e perda de função no membro. Vasos sanguíneos se romperiam, causando hemorragia interna rápida. Fibras nervosas seriam danificadas ou completamente destruídas, potencialmente resultando em paralisia ou dormência permanente. A força de pegada em si é determinada pelo tamanho do músculo, fixação do tendão e eficiência neural. O treinamento pode melhorar a pegada,
Mas mesmo os atletas mais bem treinados ainda ficam muito aquém do poder de quebrar ossos. Os limites da biologia humana simplesmente não permitem o tipo de feitos sobre-humanos que o Hanayama exibe. Imagine isso. Um lutador em baque é erguido, girado e arremessado com uma força destinada a deixar uma cratera. Parece espetacular, mas o que isso faria na coluna de uma pessoa real? Sua coluna, 33 vértebras e discos intervertebrais protegendo a medula espinhal, lida com o estresse do dia a dia, mas cederia sob o impacto de 10 toneladas visto em muitos arremessos de baque. Na realidade, até mesmo quedas de 10 metros de altura podem estilhaçar vértebras e paralisar. E as forças em baque vão muito além disso. Um arremesso estilo baque frequentemente combina dois dos mecanismos de lesão mais devastadores: compressão axial e hiperextensão. Quando um corpo é arremessado e bate forte, a força viaja pela coluna, comprimindo as vértebras. Se as costas se arqueiam de forma não natural no impacto, a coluna hiperestende. Juntas, essas forças podem estilhaçar vértebras e romper a medula espinhal, arriscando paralisia imediata. O osso esponjoso da coluna vertebral pode absorver algum choque, mas força avassaladora faz com que ele colapse. Ligamentos se rompem, discos se rompem, e a própria medula espinhal pode ser esmagada ou cortada. O resultado não é apenas dor, é uma perda súbita e catastrófica de função abaixo do local da lesão. A localização do trauma determina o resultado. Dano alto, como no pescoço, pode imobilizar todos os 4 membros e comprometer a respiração. Lesões mais baixas podem deixar uma pessoa incapaz de mover ou sentir as pernas. Mesmo quando a medula espinhal não é completamente cortada, inchaço ou sangramento podem interromper os sinais nervosos, levando a fraqueza, dormência ou perda de controle. Sobreviver à lesão inicial é apenas o primeiro obstáculo. Vértebras fraturadas podem curar, mas o processo é lento e frequentemente incompleto. Deformidade espinhal, dor crônica e danos nos nervos persistem por toda a vida. Hérnias de disco, quando o material de amortecimento entre as vértebras se projeta, podem pressionar nervos, causando dor e fraqueza que nunca se resolvem completamente. Do maxilar explosivo do Hanayama ao braço decepado do Doppo, baque coloca o corpo humano através de explosões na mandíbula, autoamputação e força de pegada que esmaga ossos que nenhuma anatomia real poderia suportar. A realidade é clara: colunas quebradas, mandíbulas estilhaçadas e perda catastrófica de sangue dessas lesões deixariam até mesmo a pessoa mais resistente permanentemente incapacitada ou morta. Se você quer mais ciência desmistificando seus momentos favoritos de anime, se inscreve no canal e me conta qual cena você quer que eu disseque a seguir. No mundo de baque, a biologia é opcional. Tenta isso na vida real e você não vai sair andando.